Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tem uma aula de artes, né? Bom, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar a apostila 3 de arte de vocês. Vocês vão abrir para a prof na página 234, aonde vai falar um pouquinho sobre litografia. Então, hoje a nossa aula vai abordar esse tema, litografia, que é, inclusive, o último capítulo dessa apostila 3, tá? Depois, logo, a gente já começa a apostila do segundo bimestre, tá bom? Mas então, o que vem ser litografia? Olha que palavra diferente, né? Então, a litografia, ela é uma arte que foi criada no século XVII e ela buscava uma forma econômica para imprimir as peças teatrais dessa época, tá bom? A palavra litografia, ela vem do grego, onde litos, aqui ó, vamos dividir a palavrinha aqui no meio, ó. Lito. O que significa lito? Lito significa pedra. E aqui, ó, grafia. O que significa grafia? Grafia significa escrever. Então, litografia, ó, o que ela significa? Litografia é a arte que significa escrita na pedra. Ó, que legal! Então, significa, vou colocar aqui para vocês, escrita na pedra, tá? Então, isso aqui é o que nós temos para litografia. Então, litografia, uma palavrinha que vem do grego, onde lito significa pedra e grafia significa escrever. Então, essa é uma palavra, é um tipo de arte que significa escrita na pedra. E como que eles faziam essa escrita na pedra? Eles utilizavam um lápis especial, tá, para fazer essa obra de arte, com materiais, com tintas do tipo gordurosas, com tintas a óleo, tá? Quando eles utilizavam esse material com tinta gordurosa, a pintura ficava impressa sobre a pedra. Olha que legal. Essa reprodução é feita com acúmulo de gordura, então, na superfície dessa pedra. É diferente com o que acontece com a estilogravura, em que o desenho se faz por meio de fendas, a gente rabisca, risca, lasca a pedra. Essa aí não acontece assim. Vai acontecer uma pintura suave sobre essa pedra, tá? No século XIX, essa técnica foi aplicada por muitos artistas na impressão de jornais, na impressão de rótulos, na impressão de cartazes, na impressão de mapas. Por quê? Naquela época, não tinha as grandes gráficas e não tinha equipamentos que faziam impressões em grande escala. Então, essa foi uma técnica bastante usada nessa época por conta disso. Eles conseguiam fazer a impressão de várias cópias, tá? A partir dessa litografia. Na página 235, olha aí, ó, tem duas imagens para vocês. Ó, a gente tem duas imagens. Nessa primeira imagem aí, ó, eles estão fazendo uso sustentável dos materiais, instrumentos e recursos e técnicas convencionais e não convencionais. Tá vendo ela passando o rolinho aí, ó, da estilografura? Da litografia? Então, eles estão reconhecendo as categorias dos sistemas de impressão a partir de uma técnica chamada litografia. Eles estão fazendo, então, o uso dessa litografia porque é um uso bastante de baixo custo, bastante barato para a impressão desses materiais. Bom, na página 236, olha lá, nós temos como que é feita a técnica da litografia. Então, a litografia é uma técnica que se divide em 4 etapas. A primeira etapa que nós temos, vou até anotar aqui pra gente, ó. A litografia, então, é uma técnica que se divide em 4 etapas. Ó, em 4 etapas. A primeira etapa nós vamos ter, então, é a limpeza. O que vem ser essa limpeza, que é essa primeira etapa, tá? Então, é a limpeza da pedra.
Então, é necessário que essa pedra esteja absolutamente limpa. Então, para isso, o que eles faziam? Eles pegavam grãozinhos de areia fina, colocava sobre essa pedra um pouquinho de água e fazia a lixiviação dessa pedra. Lixava ela assim, para deixar ela bem polida e tirar qualquer irregularidade dessa pedra. Então, ela ficava bem lisinha. Isso que é a limpeza. Depois, o segundo passo dessa técnica é fazer o quê? É fazer o desenho, né? Se é uma técnica de arte, a gente tem que fazer um desenho para poder reproduzir esse desenho. Então, depois que a pedra estava limpa e bem preparadinha, eles desenhavam sobre essa pedra com os materiais que eu falei para vocês que eram ricos em gordura. Então, eles pegavam um pincelzinho especial, esses materiais ricos em gorduras, e desenhavam sobre essa pedra que já estava bem limpinha. Depois, a terceira etapa é a extintagem. Olha, o que vem ser essa entintagem? Essa entintagem é o quê? Depois que eles faziam o desenho e a tinta secava, ficava bem sequinha, eles faziam a entintagem ou viragem. Que é o quê? É o processo que eles fixavam essa tinta gordurosa sobre a pedra. Então, eles utilizavam um material, uma goma, tá? Que é como se fosse uma cola, sobre esse desenho. Para quê? Para que eles para reter essa gordura e depois eles conseguirem reproduzir o desenho, tá? E por último, a última etapa, depois que limpou a pedra, depois que fez o desenho, depois que fixou esse desenho na pedra, a gente vai ter o quê? A impressão, que é a última parte, né? Depois que fez tudo isso, eles vão fazer a impressão da gravura que eles desejam. Essa é a última parte, né? Então, eles vão imprimir sobre um papel, então eles colocam o papel sobre uma pedra que está com o desenho, passa o rolinho para forçar essa impressão e aí, depois que prensou, vai conseguir tirar várias cópias daquele desenho que está sob a pedra, certo? Bom, isso é o que nós temos para essa técnica de litografia. Agora, abram para mim lá na página 237. Abram para a prof na página 237. Nessa página, vocês têm uma atividade. Fala assim, ó. A litografia contribuiu para a impressão de jornais no século XIX, pois, naquela época, não existiam máquinas modernas que facilitassem esse trabalho. Por essa razão, essa técnica foi muito importante para a reprodução de notícias e imagens e, consequentemente, sua divulgação. Nesse exercício, vocês vão fazer um jornal, tá? Era para ser feito em grupo, mas, infelizmente, nós estamos no momento que temos que ficar em casa. Então, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar material para recorte ou mesmo utilizar impressão de imagens pela internet, tá bom? Não tem problema, quem não tiver recorte, pode imprimir uma imagem, 2, 3 imagens, quantas forem possíveis, tá? Aí vocês vão pegar a tesourinha de vocês, a cola, as canetinhas, os lápis de cor, as canetas coloridas, o que vocês tiverem daquele montão de material que vocês têm dentro do estojo, né? Que vocês adoram usar esses materiais, essas canetinhas coloridas. Então, vocês vão fazer o seguinte. Primeiro, vocês vão pensar em um nome para o jornal de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, Jornal de Arte. Esse é o nome do meu jornal, tá? Então, vocês vão pensar no nome para o jornal de vocês. Esse é o nome do jornal da prof, Jornal de Arte. Depois que vocês pensaram no nome do jornal de vocês, vocês vão recortar algumas imagens. Vocês vão recortar algumas imagens, tá? Depois, imagens de assuntos diferentes, tá? Depois, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar 2 folhinhas de papel sulfite, ó. 2 folhinhas de papel sulfite. Vão colocar assim, ó. Uma sobre a outra. Bem certinho. E vão dobrar no meio. Ó. Vão dobrar assim no meio.
Quando eu faço isso, ó, eu formei como se fosse um livrinho, tá vendo? Como se fosse o jornalzinho que chega nas nossas casas. Estão vendo? Aí, vocês vão pegar e vão escrever o nome do jornal que vocês escolheram. Vou escrever o nome do meu jornal aqui, ó. Jornal de Arte. Ó, eu escrevi o nome do meu jornal. Aí eu vou colocar as figuras que eu recortei. Ó, vou colar uma figura aqui e vou escrever aqui na frente um textinho noticiando a imagem que eu recortei. Então, por exemplo, eu recortei aqui uma imagem de uma pessoa com máscara. Aí eu vou escrever assim: atualmente vivemos uma pandemia do Covid-19, onde precisamos usar máscara para nos proteger. Uma reportagem. Aí na outra página, cola outra imagem que vocês recortaram, tá? Cola outra imagem e escreve o textinho de vocês lá. Pode ser que nessa página aqui, ó, eu cortei uma imagem que falava que tinha um monte de alimentos saudáveis. Aí eu vou falar aqui que a alimentação saudável é muito importante para o equilíbrio do nosso corpo, para o nosso metabolismo se manter com todos os nutrientes. Enfim, vocês vão fazer isso, vão elaborar o jornal de vocês com bastante criatividade, com bastante capricho. Aí depois, sabe o que eu quero que vocês façam? Ao invés de me mandar uma foto, eu quero que vocês gravem um videozinho folheando o jornalzinho de vocês e envia para a prof dar um ok lá no trabalhinho de vocês, tá bom? Bom, esse é o primeiro exercício aí de hoje. Depois, na página 238, então vamos lá, ó, na página 238, traz o seguinte: 2 marque X, que é para a gente ativar a nossa memória. Então vamos fazer eles agora. Só vou colocar aqui, ó, para você não esquecer que você tem a sua tarefa de arte, ó, a sua tarefa de arte está na página 237 da apostila 3, tá? Não vão esquecer disso aí e mandar para a prof, combinado? Então, a sua tarefinha está na página 237 da apostila 3. Bom, vamos fazer o exercício 2. O exercício 2 da página 238 fala assim: a técnica de reprodução de imagens criadas no final do século XVII pelo alemão Alois Senefelder chama-se... Como é que chama a técnica que nós estamos trabalhando? Opa, chama-se o quê? Litografia. Essa técnica que chama litografia está na letra A. Então, o que você vai fazer? Marcar um X na letra A. O exercício 3. Vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde à sequência de etapas da técnica de litografia. Opa, eu falei para vocês que essa é uma técnica que acontece em 4 etapas. Falei para vocês que primeiro limpa a pedra, né? Depois que a pedra está limpinha, desenha sobre a pedra com material gorduroso. Depois que faz esse desenho, espera ele secar e vai fazer a entintagem, que é o que? A fixação desse desenho sobre a pedra com aquela gominha que parece uma cola que eu disse para vocês. E por último, vai fazer o quê? A impressão, as cópias. Então, quais são as etapas? Primeiro vai ter a limpeza, depois vai ter o desenho, depois vai ter a entintagem, e por último vai ter a impressão. Ó, as 4 etapas. Aonde que aparece essa sequência? Na letra D. Então, o que você vai fazer? Marca um X lá na letra D de dado, certo? Tranquilo? Então, para a sua tarefinha, não esqueça
página 237, apostila 3. Beijo para vocês, meus queridos!